A história a seguir foi contada muitas vezes por minha vovó quando eu era criança. A história de uma moça chamada Maria e um lobisomem que atacava na região onde vivia, lá no Nordeste. Se a história é verdadeira ou não, até hoje, não sei. A história era mais ou menos assim. Numa certa noite, quando Maria e sua mamãe estavam em casa sozinhos. O lobisomem! Gritou Maria espantada para a mamãe, e as duas saíram correndo por toda a casa, fechando e travancando as janelas e portas. Poucos minutos depois, o lobisomem chegou e a zoeira começou. O barulho apavorado das criações e dos cachorros latindo era assustador e apavorante. E pouco a pouco as fortes passadas foram aproximando e começaram a rodear a casa. Enquanto o lobisomem rosnava e rodeava, Maria e a mamãe escondiam debaixo do jirau na cozinha, tremendo e pedindo a Deus por proteção. A única espingarda que a família possuía era uma bate-bucha que somente o papai sabia carregar e usar. Mas como ele estava viajando, o único jeito era rezar. Poucos minutos depois, para alívio das duas, a zoeira parou e o lobisomem sumiu, deixando para trás várias galinhas destroçadas. Uma semana depois, o papai de Maria chegou de viagem e tudo acalmou. Apesar dos ataques do lobisomem acontecerem por quase 30 anos, ninguém tinha a menor ideia de quem podia ser o amaldiçoado. Muitos chegaram a pensar ser um estranho senhor proprietário de uma fazenda vizinha. Pois tão logo faleceu, os ataques pararam por um bom tempo. Porém, quando todos pensavam estar livres dos ataques de destruição, o lobisomem apareceu, mais aterrorizante que nunca. O mistério continuou, e qualquer um dos fazendeiros vizinhos ou amigos podia ser o maldito bicho. No entanto, para Maria, tudo estava bem claro. Se o estranho senhor era para todos o suspeito, o novo lobisomem só podia ser uma pessoa: o herdeiro da maldição, Luís, o filho de 20 e poucos anos do senhor. Certo dia, Maria e sua mamãe foram convidadas para uma festa de aniversário da filha de um fazendeiro vizinho. Como o papai não pôde ir, pois tinha que ficar em casa e proteger as criações caso o lobisomem aparecesse, as duas arrumaram e saíram caminhando sozinhas. A fazenda dos amigos não ficava muito longe. Apenas 2 léguas por um atalho que as duas conheciam muito bem. A festa começou cedo. Por volta das 5, a comida foi servida e logo em seguida o forró começou. Enquanto o ralabucho levantava poeira, do outro lado da sala, Luís não tirava os olhos de Maria, que circulava por todo o salão de dança, nos braços de um e outro rapaz. Assim passaram a noite, Maria dançando e Luís olhando. Por volta das 11, Luís despediu e saiu. E pouco tempo depois, a mamãe e Maria também saíram. Depois de mais ou menos 1 légua caminhando, as duas pararam ao ouvirem o rosnado do lobisomem bem adiante no caminho. Assustadas e medrosas, as duas decidiram que o melhor a fazer seria retroceder e voltar à festa, pois seguir, com certeza, seria um risco que não valia a pena correr. E bem devagar, e procurando não fazer barulho, as duas afastaram e regressaram. Nos dias seguintes, a revolta era geral. O lobisomem havia atacado várias chácaras e fazendas da redondeza, inclusive a de Maria. Cansada de guardar o que pensava, Maria contou para o papai das suas suspeitas com relação a Luís. E o boato espalhou. Poucos dias depois, o pobre Luís e sua mamãe escafederam. Sumiram. Para alguns, eles foram ameaçados e escorraçados da chácara. Para outros, eles foram assassinados e enterrados em algum lugar. Para a orgulhosa e corajosa Maria,
Escorraçados ou enterrados, não fazia diferença. O certo é que, com a sua ajuda, o problema do lobisomem finalmente havia sido resolvido. Poucos meses depois, enquanto o papai viajava. Maria não podia acreditar. Seu pavor era ainda maior. A certeza de que o lobisomem Luiz havia retornado ou ressuscitado em busca de vingança era aterrorizante. Poucos minutos depois, a zoeira começou e o barulho dos passos foram aproximando da porta. No interior da casa, o único que as duas podiam fazer era esconder e rezar. E rezaram ao mesmo tempo que o lobisomem rodeava a casa, batendo e arranhando nas portas e janelas. E quando o lobisomem parecia entrar a qualquer momento, quando a vingança parecia próxima, o bicho afastou e o tiroteio começou. Depois de serem atacados, vários vizinhos armados até os dentes seguiram o lobisomem até a casa de Maria. E em questão de segundos, o amaldiçoado foi abatido e a maldição terminada. Matamos o lobisomem. Matamos o lobisomem, gritavam todos celebrando. No interior da casa, Maria e a mamãe agradeciam a Deus pela ajuda dos amigos e o fim do lobisomem. De repente, a celebração parou e pouco depois Maria ouviu algo que mudou sua vida para sempre. Ei, o lobisomem é o dono da casa. É o pai de Maria. E a história acabou. Na nossa sala, assustadas e surpresas, eu, minhas irmãs e a mamãe olhávamos para a vovó espantadas e sem poder acreditar no que acabávamos de ouvir. A vovó, com seu jeitinho lindo e único, levantava, olhava para cada um de nós e dizia: acredite se quiser. Te cuida e muito obrigado.